Hello Traders, Rubia Guedes aqui, e hoje a gente vai fazer um formato diferente de vídeo, um formato mais aula do que entradas explicadas, né? Então, a gente vai citar alguns exemplos e eu vou falar de 3 padrões bem úteis que vão aumentar muito a assertividade de vocês. Então, já se inscreva aí no nosso canal, deixa um like, porque isso aqui é assunto de mentoria, tá? Lógico que a gente tem alguns outros padrões também bem fortes, importantes, mas eu vou falar de um gatilho para retração, reversão e outro para continuidade, que são os gatilhos que eu gosto muito de usar. Então, sem mais, bora pro vídeo então. Bom, na retração, eu gosto de pegar em 50% do pavio da vela anterior. Ou seja, se eu tenho um pavio assim, ó, tá? Ele precisa o quê? Ser bem longo, tá? Bem longo. E aí eu tenho uma outra vela vindo aqui, tá? Se nesse 50% confluir com alguma reversão, retração, tá? Alguma trava de preço, eu posso entrar aqui. Lembrando que para a retração são os 15 primeiros segundos de vela, tá? Então a vela tem que vir, nascer e já buscar logo a região, tá? Que é importante. Então eu só pego para retração se eu já tiver em um fundo, tá? Próximo e que eu tenha aqui essa confluência. Segundo, o cenário favorável, que eu tenha bastante pavio longos, tá? Seja de compra, de venda. Fiz até um torto aqui. Mas vamos lá. Qual é o padrão? O padrão é isso aqui, ó. Tá nesse ciclo aqui, ó. Ciclo de pavios longos, tá? Importante, mercado aberto. Por quê? Porque eu tenho uma maior volatilidade. Ou seja, eu vou ter mais pico de vela. Pico de vela é bom para mercado aberto. Preferência, M2 ou M5. Ah, não tenho paciência para operar M5. Então vá para M2. M1 é assertivo? É, com esses gatilhos aqui sim. Só que não é tão assertivo para quem curte aí uma boa retração. Vai para M2, você não precisa ficar esperando ali 5 velas sendo formadas, 5 minutos uma vela de M1 ser formada e tudo mais. Você vai para M2, tá? Então, esses são os gatilhos. E eu vou passar um vídeo aí que eu peguei um pouquinho mais cedo, porque com o gráfico andando ao vivo, eu não tenho como pegar esses padrões para poder mostrar para você. Dificilmente o gráfico vai ficar fazendo o padrão que eu quero, que eu preciso para falar ali na hora, tá? Mas aqui no nosso canal a gente tem entradas explicadas aí, tá? Pronto, procuramos pavio longo no topo ou fundo extremo e já vemos aqui, ó, que tem respeito. Nesse outro pavio daqui também já respeitou uma retração. Pegando outro topo, outro fundo, quer dizer, atrás, também houve uma pequena retração. Então você vê que é bem assertivo, tá? Mas tem que ser fundos extremos, tá? E pavio longo de rejeição. Então já vimos aqui, tá? E respeita bastante no próximo toque da região. No meio de tendência não funciona, tem que ser topos e fundos extremos, tá? Aqui nesse momento que o gráfico está caminhando, a gente teve um rompimento. Pós-rompimento, você teria uma retração ali nos 50%, tá? Como pode ver, é um gain apertadinho, mas seria um gain, tá? Por quê? Porque ele rompeu um fundo. Então, se ele rompe, ele tem probabilidade de dar continuidade. A gente está aqui no mercado aberto. Agora, indo para um outro gráfico de outra corretora, no OTC, ó, pavio ao fundo, 50%, primeiro toque, respeitou bastante, tá? Vamos ver, 50% desse pavio, porque ele também está no fundo extremo, e temos outra confluência que foi respeitada. No fundo maior, tá? A gente já teve ali aquela retração, e no topo extremo também, 50%. Então, bora para a segunda. Bom, dupla e tripla posição, tá? Entradas em topos e fundos majoritários são meus preferidos. Então, o que é o majoritário? O topo mais alto, extremo. Tem um topo aqui. E aí eu tenho um gráfico que fez uma reversão, né? Aí ele desce, e desce, desce. E agora ele está retornando, fazendo um retorno. Só que repara que ele faz um retorno
fazendo uma dupla posição tripla. O que seria? Quando eu tenho um pavio e a vela seguinte fica dentro desse pavio. Isso que já indica fraqueza. Num topo é fraqueza, tá? Eu já pego aqui, já tenho gatilhos para entrar para venda, tá? Se der loss, ou se acontecer uma tripla posição, né, que é o que pode acontecer, eu ainda vou ter gatilhos para entrar para venda, tá? Quando que eu não entro? Quando eu tenho demanda, tá? Não pode ter pavio de demanda na compra, lá no topo. Se for na venda, a mesma coisa aqui. Se eu tiver esse padrão aqui, ó, tá? Se tiver esse padrão aqui e o gráfico descer, chegar aqui, fazer uma dupla posição, tá? Eu não vou tentar entrar, fazer a minha entrada. Por quê? Porque a demanda, ele pode até finalizar aqui e iniciar aqui, ó. Ou fazer um rompimento na próxima, entende? Por quê? Porque demanda, o preço tenta ir lá para arrematar. Então ele fica propício a romper, tá? Ou buscar a região ou romper. Então se você marca no corpo aqui, ó, saiba que ainda tem para buscar aqui ou romper aqui, tá? Eu só entro no gatilho de reversão se eu não tiver isso aqui, ó. Tá ok? Então, esse é o cenário correto para entrar. É um padrão bem assertivo? Bastante. Ah, mas quantos por cento? Gente, não tem uma estatística para medir isso, tá? Não tem como mensurar. O que a gente sabe é quem tira lucro do mercado com esse padrão, tá? E eu já validei ele, eu posso garantir que é bastante assertivo. Então, tudo que um trader passa para vocês, vale lembrar que é bom vocês mesmos validar. Como que você valida? Faz aquela mesma entrada durante 3 meses, 2 meses, para ver o grau de assertividade daquilo, tá? Esse é o correto. Então, favoritar que esse topo e fundo tenha um comando. O comando é quando você tem uma vela sem pavio naquela extremidade, tá? Então, se você tem ali, por exemplo, um comando, seja da compra ou da venda, você vai ter um topo melhor, um fundo melhor, tá? Melhor ainda. Mas isso aqui tem que ser o extremo, não pode ser no meio do gráfico e ainda ter outro topo lá atrás, porque o preço ele vai ter liquidez ainda para seguir. Então você pode tomar um loss aí nesse padrão, tá? E a outra é a vela de reversão, tá? Eu vou mostrar aqui o que é uma vela de reversão. Uma vela que aparece nos topos e fundos após sequência de velas de uma mesma cor, revertendo, né? E deixando pavio de rejeição. Então, qual seria esse padrão? É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vamos buscar aí, ó, esse padrão aqui, ó. Bastante pavio longo, tá vendo? Esse aqui é o padrão para você pegar a reversão. Como eu tava falando, tem um vídeo aí que eu vou inserir no meio dele para poder mostrar. Deixa eu sair um pouco desse ciclo. Pronto. Vamos lá. Bom, aqui, ó, vejamos aqui. Eu tenho uma vela de reversão, tá? Aqui. É quando eu tenho um sequencial de velas da mesma cor e aí eu tenho um pavio bem longo rejeitando e uma finalização. Esse aqui é o padrão que eu gosto muito de entrar, tá? Então, onde que eu entraria? Aqui. Você tem dois tipos de entrada. Você pode pegar uma retração, esperar ele vir no recuo, tá? Eu já entro de abertura, tá? Eu já entro na abertura, a favor da vela de reversão. É um padrão bem assertivo, tá? Então, o que eu preciso? Confluir se eu tenho um topo, tá? Então, vou pegar ele aqui, vou marcar. E aí eu vou ver se esse topo tem alguma coisa aqui atrás. Ó, tem. É um fundo que finalizou o preço e virou um topo. Então, ele faz uma vela de reversão e teria uma entrada aqui, ó. Vamos ver um outro padrão de vela de reversão? Normalmente você... Ó, aqui, uma vela de reversão, tá? Só que eu dou preferência à vela que não tem esse equilíbrio de pavio para os dois lados. De preferência que tenha de um lado só, tá? Então, uma sequência de velas vermelhas. E aí eu tenho uma vela que contraria. Aí eu vou ver se esse fundo conflui com algo do passado, para me dar esse reforço.
para então eu fazer a minha entrada, ó, aqui. Tá? Vamos lá. Vamos buscar outra vela de reversão. Uma vela de reversão. Por quê? Porque tem sequencial de velas da mesma cor. Bateu num topo. Olha o topinho aqui. Bateu num topo. Um topinho bacana de comando. E aí ela vem e reverte. Ainda teve um gapzinho empurrando o preço aí, forçando o preço para baixo. Então onde que eu entraria? Aqui na abertura, tá? Ainda mais que eu vou ter aqui, ó, uma demandazinha para ele querer seguir, tá bom? Então essa é a nossa velinha de reversão. Sequencial de velas da mesma cor. E aí a gente pega a velinha que tem rejeição. Rejeição, ó, sequencial de velas. Tamanhão de rejeição, porque isso aqui foi a compra que veio seguindo. Encontrou um ponto de ação de venda, foi empurrada para baixo, tá? Então, isso aqui é muito mais uma vela de venda do que de compra, tá? Eu tive arremate da venda na compra, porque a vela inicia, né? Ela abre, ainda teve um gap, ela abre verde e sobe. Depois ela desce, depois ela sobe e finaliza aqui, ó, tá? Então, essa vela aqui seria a nossa vela gatilho, porque é uma vela de reversão. Por quê? Ela tem a rejeição que a gente quer, que é desse lado, e eu teria uma entrada aqui, tá? Então, quando você tiver lá um sequencial, aqui já fica esquisito, ó. Tá vendo? É uma vela com pouquíssimo corpo, não teve volume. Embora eu esteja num fundo, não tem volume, tá? Aí fica meio estranho. Procure fazer isso em topos e fundos extremos de preferência, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa microaula e até a próxima. Se inscreva no nosso canal e deixa aquele like aí se esclareceu dúvidas. Tchau, tchau.